Olá, varão, varoa, sejam bem-vindos ao meu canal o Geo Descomplica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Ruth. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Agora vamos para a Bíblia. Bom, galera, a história de Ruth se encontra no seu próprio livro e tem apenas 4 capítulos. E logo no primeiro capítulo já começa falando que naquele tempo, na terra de Israel, teve uma grande fome. E lá morava um homem que se chamava Elimeleque, que significa meu Deus é rei. E ele tinha uma esposa chamada Noemi, que seu nome significa suavidade. E eles tiveram 2 filhos. Um se chamava Malom, que significa adoentado, e provavelmente ele recebeu esse nome por ter sido um parto difícil, ou então por ele ter nascido prematuro. E teve um outro filho também que se chamou Quilion, que significa quebrantado. Então, Elimeleque pega toda a sua família e vai para a terra de Moabe, porque lá havia comida. Só que era uma terra estranha para eles, eles não conheciam ninguém lá e era um povo idólatra. E logo quando eles se mudam, Noemi fica viúva, ou seja, Elimeleque morre. E os seus filhos se casaram com mulheres moabitas, né, mulheres idólatras. E uma delas era Ruth, e seu nome significa amiga, companheira. Ela foi mulher de Malom. E eles viveram ali no período de 10 anos. Passado esse período, né, os 2 filhos morrem. Então, Noemi fica sem dinheiro, sem terra, sem marido, sem filhos e com 2 noras que ainda não tinha lhe dado nenhum neto. Ou seja, o mundo para ela tinha acabado, né? Tudo desmoronando na cabeça dela, ela pensou que ela estava amaldiçoada, ela pensou que não tinha mais jeito para ela, então ela conversa com as suas noras e falam para cada uma voltar para a casa de seus pais, porque ela não tinha mais filhos para dar para suas noras, né, em casamento, para não deixar elas desamparadas, porque naquele tempo, quando a mulher ficava viúva, ela deveria se casar com o seu cunhado para continuar a descendência, né, do marido, né, do falecido, para que o nome dele não fosse, né, extinto ali da casa de Israel. Só que como Noemi não tinha mais filhos e por ela já ser, né, uma mulher mais de idade, mesmo se ela se casasse novamente, né, não teria como ela dar mais filhos, ou mesmo se tivesse, ela conversa com as noras, olha, vocês iriam esperar tanto tempo assim, não tem como, então volte para casa de seus pais. E aí elas choram, né, clamam em alta voz, falam que não vão abandonar a sogra, só que ela vai e insiste mais uma vez. E uma das noras voltam para casa de seus pais. Só que Ruth, né, permanece com a sua sogra por amor. E lembrando que amor não é um sentimento, amor é uma decisão que você faz, é uma escolha, tá? Uma escolha que você faz ali todos os dias de estar com aquela pessoa, de cuidar daquela pessoa, de tudo que precisar, você está ali para dar todo um amparo, um suporte. Então é uma decisão. E aí, Ruth, sendo uma mulher muito solidária, compassiva e muito amiga de sua sogra, ela faz uma promessa que eu acho muito linda. E ela fala o seguinte: não insista para que a deixe e pare de seguir você, pois aonde você for, irei, e onde você ficar, ficarei. Seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor traga sobre mim uma terrível maldição e também piores, se algo além da morte me separar de você. Então eu acho isso muito bonito, porque ela também aceita o Deus de sua sogra, né? Ela aceita o Deus de Israel por testemunho de sua sogra. Então ela conhece, né, o Deus de Israel ali através da vida da sua sogra. Então Noemi se cala, depois que ela fala isso, Noemi não tem mais o que falar e ela só aceita que Ruth vai com ela. Então Ruth demonstrou, né, ser uma amiga da sua sogra, né, demonstrou ali um amor com a sua sogra e não abandonou ela no momento mais difícil de sua vida, por mais que ela estava passando pela mesma situação. Ela decidiu, né, guardar a sua dor, se colocar no lugar de sua sogra, né, e viver ali aquele luto com ela, né, não abandoná-la. Então ela chorou junto, sofreu junto, né, e se alegraram junto também. Então, amizade é isso. É quando você precisar ter alguém ali para te dar um suporte, para te dar um apoio, para sofrer junto com você. Às vezes, você não precisa falar nada, mas só da pessoa tá ali e tá sentindo a mesma coisa que você, se colocando no seu lugar, já é algo assim, né, maravilhoso, que dá toda uma força para nós.
Então, Ruth foi uma mulher sábia que sabia o que falar, né? Quando falar e como agir. Então, Noemi retorna para Belém junto com Ruth e elas retornam logo no início da colheita de cevada. Então, Noemi tinha um parente do seu marido que se chamava Boaz, e ele era um homem muito rico. Então, quando elas chegaram, Ruth percebeu que estavam no início da colheita de cevada e que ela tinha que trabalhar para conseguir comida para ela e para a sogra, né? Ela pensou, opa, nós duas tá aqui, né? Nós duas sem marido, sem filhos, sem comida, sem lugar para dormir, eu preciso dar um jeito. Né? Então ela vai e pede permissão para a sogra para ver se ela poderia ir aos campos, né, fazer ali a colheita de grãos, e Noemi concorda e libera ela para ir trabalhar. Então Ruth, sem saber que era Boaz, que entrou no seu campo, né, e ele eu vejo como uma providência divina, ela começa a colher espigas. Então, quando Boaz vai para o campo e que ele vê aquela moça colhendo espigas, ele pergunta para seu servo, quem que é essa? E aí o servo responde, olha, essa aí é uma moça moabita que veio com Noemi lá da terra de Moab. Então, Boaz vai e conversa com Ruth e fala que ela não precisa ir para outros campos, que ela pode ficar lá colhendo espigas, que ela poderia ficar em sua propriedade, que ninguém iria lhe incomodar. Então Ruth se prostra aos seus pés, né, perguntando o porquê daquela atenção e daquele cuidado, sendo que ela era apenas uma estrangeira, que nem serva dele ela era. E aí Boaz responde, que eu acho já muito bonito, porque ele já se apaixonou por ela, e aí ele fala o seguinte: ouvi a história inteira. Tudo que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido, incluindo o fato de ter deixado seu pai e sua mãe e a terra onde nasceu, para dirigir-se a um povo de quem antes nada sabia. Que o Senhor a recompense pelo que fez. Que você seja recompensada de forma plena pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você se refugiou. Então Boaz deu uma ordem, né, depois aos seus servos para que deixasse, né, ela colher o quanto de espiga, né, o quanto de grãos que ela quisesse, que ninguém a repreendesse, e que os servos também deixassem cair de propósito algumas espigas no chão para ela poder levar. Então, no final do dia, ela colheu quase 35 litros de cevada. E aí, voltando para a cidade, ela vai de encontro à sua sogra, né? Noemi fica muito surpresa quando vê ela, né? Pensa ali que deve ter dado uma alegria também muito grande ter visto ela com tantos grãos. E aí ela pergunta: onde você trabalhou? Quem que é o dono dessa propriedade, né? Que essa pessoa seja muito abençoada porque te recebeu muito bem, né? Te acolheu favoravelmente. Então Ruth vai e conta toda a história para ela e fala de Boaz. E aí, passado um tempo, Noemi fala com Ruth, né, para que ela possa buscar um lar, para que ela possa ser feliz, e aconselha, né, a se arrumar e se apresentar para Boaz. E aí ela fala o seguinte: banha-te e unja-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirás o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo que me disseres farei. E aqui eu vejo outra coisa muito bonita entre as duas, né? Questão de lealdade, né? Fidelidade, e também de Ruth aceitar todos os conselhos de sua sogra, né? De não entrar no ouvido e sair pelo outro, mas não, ela entendia, ela compreendia, ela sabia que o que a sogra estava falando era o melhor para ela, né? Que só queria o seu bem. Então, por volta ali da meia-noite, né? Quando ela se deita aos pés de Boaz, Boaz acorda assustado porque ele vê uma mulher deitada no seu pé, ele deitou sozinho. De repente ele acorda e tem uma mulher no pé dele. Ele fala: quem és tu? E aí ela responde: sou Ruth, sua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Por que ela fala que ele é resgatador e por que pede, né, para ele colocar a capa por cima da cabeça dela? Isso era uma tradição que quando o homem coloca a sua capa por cima da mulher, é que ela será a sua esposa. E por que resgatador? Porque ele era o parente mais próximo da casa de Elimeleque, né, que ele não deixaria nem ela e nem a sogra desamparada. Então, por isso que chamava ele de resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste atrás de homens jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenha receio.
tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ou seja, ela era mulher de princípios. E aí, então, passado um tempo, Ruth se casa com Boaz, né? Dá um filho para ele chamado Obed, que foi pai de Jessé, que depois foi pai de Davi, e Ruth era bisavó do rei Davi. Então, toda a história de Ruth, nós vemos as providências de Deus na vida dela e na vida de sua sogra. Então, o que nós aprendemos com a história de Ruth? Ser uma mulher sábia, uma mulher compassiva, uma mulher amiga, uma mulher fiel, leal, com princípios, que não abandona, né, ali o que aprendeu por causa de uma situação complicada, né? Não culpa a Deus. Então, ela ali é uma mulher forte, uma mulher guerreira. Nós temos muito o que aprender com a história de Ruth. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, comentem. Me siga lá no Instagram, @geodescomplica. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!